O que é desconexão espiritual? Né? Quando você se converte, é uma experiência única, né? Uma experiência pessoal e é uma experiência imutável. Então aquela pessoa que hoje é cristão e amanhã ela fala que é ateu, né? Ela simplesmente ela está mentindo, em um momento da vida dela ela acabou mentindo de alguma forma. Porque se você era cristão era porque você supostamente teve algum tipo de relacionamento com Deus, com Jesus, né? Ainda que você não tenha visto nada com seus próprios olhos, mas você vivenciou coisas espirituais que só você sabe que te faz essa ligação com Deus. Essa ligação ela é imutável, porque eu não tenho como dizer que conheci uma pessoa e daqui a 10 anos dizer que eu nunca conheci aquela pessoa. Ou eu sou um completo retardado, né, eu tenho algum problema de cabeça, ou eu sou um mentiroso, ou eu estou sendo hipócrita por algum motivo pessoal. Tá? Então não existe explicação para que eu diga hoje que eu sou cristão e amanhã eu digo que não, agora que eu aprendi a Bíblia, agora que eu entendi a verdade. Isso é um absurdo. A Bíblia, quanto mais você se aprofunda nela, mais você entende que ela é seu porto seguro, tá? E essa desconexão espiritual começa a acontecer quando? Quando as coisas do mundo passam a ter muita mais relevância, muita importância, e ela te deixa até chateado quando as coisas não são como você planeja, né? Essas coisas, é como se começasse a entrar amarguras dentro do seu coração, de forma que você percebe que hoje você não tem a paz que você tinha quando você era livre e desimpedido com Jesus. Né? Ou seja, quando Jesus fala assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Com certeza todo cristão ele experimentou em algum momento da vida dele e em qualquer momento ele consegue experimentar essa paz. Porque a única coisa que afasta você de Deus é a hipocrisia. Se você é sincero e contrito de coração, né? O que é um contrito de coração? É o disposto ao arrependimento. Aquela pessoa que está disposta a se arrepender. Você com certeza instantaneamente, no estalar de dedos, você sai do lixo para uma vida abundante. Você sai do nada para uma vida abundante. E isso não significa você ter dinheiro, isso não está ligado a bens materiais, isso está ligado a uma bênção espiritual. Porque quando você está no mundo, com pensamentos do mundo, eles te sobrecarregam e você passa a perder a sua identidade. Essa sobrecarga te torna uma pessoa amargurada. E quando você vem para Jesus, instantaneamente, num piscar de olhos, você como filho entra na casa, você entra no reino, você consegue abrir a geladeira celestial e comer do fruto daquele manancial de bênção, né? Falando assim, para você entender. Você é como se tivesse uma sede e a única água capaz de saciar a sua sede estivesse nessa dimensão espiritual. No mundo, a água que o mundo está te dando não vai matar a sua sede, né? E aí, você vai ficando sobrecarregado, ao mesmo tempo você sabe o caminho. Você entende, porque o Espírito Santo, como diz a palavra, você não tem necessidade de que ninguém te ensine nessa matéria de conexão com Deus. Você sabe o que precisa ser feito. Ninguém precisa ensinar você. Você sabe que você está desconectado. Da mesma forma que você sabe que a tomada está desconectada da tomada da parede, né? A tomada da televisão está desconectada, porque você não vê luz ali. Então, quando você conecta, você sabe a forma de conectar, você sabe que a televisão possivelmente vai ligar. É a mesma coisa. Não depende de Deus essa conexão, ela depende de você. Porque as portas de Deus estão sempre abertas. As mãos de Deus estão sempre estendidas. Você pode ler na Bíblia que Deus, eu sempre tive com as mãos estendidas.
O problema era o povo que não segurava a mão de Deus. E para segurar a mão de Deus, tem que vir com o coração sincero. Não existe reservas, você não pode ficar com reservas. O cara hoje está vivendo com uma amante, né? Para ele voltar para Deus, ele precisa de um arrependimento e de deixar aquele caminho. Não adianta ele continuar tendo a esposa dele, tendo a amante, e querer receber essa bênção de Deus, que ele não vai receber de jeito nenhum. Porque Deus não é injusto. Porque enquanto a pessoa está fazendo aquilo, mesmo que a outra não saiba, o que é dela está sendo usado por outro. Então, se Deus te abençoasse com essa dádiva espiritual, ele estaria sendo injusto com aquela pessoa, né? Porque você está todo felizão. Você tem que comer o pão que o diabo amassou. Porque a Bíblia diz que Deus açoita todos que têm por filho. E quando ele faz isso, ele só faz por alguns motivos que eu só conheço praticamente aqui, só vem em mente dois. Ou você está todo lascado na vida com ele, você está todo errado com o próximo, você não está amando nem o próximo nem a Deus, você já está descumprindo todas as leis. Ou Deus permite que esses açoites venham melhorar o seu caminho, ou seja, não existe nada que está te bloqueando com Deus, mas que ele precisa te elevar espiritualmente para que você enfrente obstáculos maiores e você saiba resistir com força, porque você precisa entender que Deus nunca abandonou essa confiança, ou seja, essa confiança é estabelecida no curso da vida. Então, as provações elas vão fortalecer você, isso é normal. Então tem gente que está chateada, ninguém quer passar por provação, mas quando você entende que só tem a valorização da fé, a sua fé ela só é provada, você só ganha experiência por meio desse processo. Quando você entende isso, você quer que isso aconteça, né? Você precisa que isso aconteça para que você consiga alcançar questões espirituais maiores, para que você não desfaleça na sua fé futuramente. Você imagina, se a gente tivesse as portas de uma época apocalíptica, será que seria bom Deus manter todas as suas coisas tudo boa, você com uma vida próspera, você tudo bem na sua vida? Se você vai enfrentar a marca da besta, se você vai enfrentar um sistema satânico, se você vai enfrentar um obstáculo muito grande, qual que seria a melhor direção? Deus que já vê lá na frente te preparar para aquela circunstância, ou permitir que você fique aí acomodado para que quando chegar aquela situação você não tenha força espiritual nenhuma, porque você já está abastado com os seus bens, e se seus bens se dissipar, você não teve nem a fé, você perde tudo. Em algumas guerras acontece que o dinheiro desvaloriza, né? E muitos ricos ficam pobres de um dia para o outro. E imagina o cara que sempre foi acostumado com tudo bom e do melhor, as contas dele são confiscadas em época de guerra e ele se torna um lascado igual você. Só que a diferença é que você é um lascado que sabe viver lascado. E ele não sabe viver. E muitas pessoas dão cabo da própria vida, porque não tem força para enfrentar o que você tem essa capacidade de enfrentar, né? Então, essa é a situação que passa. Então, em todo momento, você consegue se conectar. Muitas pessoas não têm esse privilégio. As pessoas leem a Bíblia, elas não conseguem encontrar Deus. Muitas pessoas não têm o privilégio que você tem de se alimentar da palavra, de poder refletir na sua cabeça, né? Elas não têm essa fé porque não foi dada a iluminação aos olhos delas, né? Então, questionar, não entender, ou argumentar contra, se posicionar totalmente contra, e às vezes de forma ignorante, com raiva, com ódio, com prepotência, às vezes com desejo de enriquecer por meio daquele ateísmo, são coisas normais, né? São coisas normais de quem realmente não tem iluminação, porque quem tem iluminação jamais faria isso. Então não fique chateado quando você vê essas questões, não fique irado, né? Simplesmente continue vivendo o bem que Deus te concedeu, e o que você que tiver a seu alcance e puder
compartilhar esse bem, pregando a palavra, você faz a sua parte. É essa a recomendação certa. Pregar a tempo e fora de tempo e aproveitar as oportunidades. Então, muita gente já se desconectou e está vivendo somente o amargo, tendo direito à árvore da vida, né? Eles não comem dessa árvore da vida, tendo direito que Jesus é a vida, ele é o pão que veio ao mundo, ele é o pão que dá a vida. Ele disse, Moisés deu, o pão que Moisés deu veio do céu, mas ele é o pão da vida, ele é maior que Moisés, entende? Então ele que tem a água, que quando dá de beber mata a sede, foi isso que ele falou para a mulher do poço, né? Se soubesse quem é que te pede água, lhe daria a água da fonte do céu, né? Da água do manancial do céu, a água que jorra para a vida eterna. Não é qualquer água, é uma coisa de valor, uma coisa espiritual muito grande, que o mundo todo aí não bebe dessa água e você tem um privilégio e às vezes despreza isso. No seu dia a dia, nas suas ações, nos seus pensamentos, porque você deixa o mundo tomar todo o tempo dos seus pensamentos, das suas vontades, dos entretenimentos, e você está como na parábola do semeador, quando a semente cai entre os espinhos, e os espinhos sufocam a palavra, quando os cuidados do mundo, as fascinações da riqueza, as demais cobiças, acaba sufocando isso, e você é uma semente sufocada, está vivendo o pior dessa terra, quando você tinha condição de viver o melhor.